tema é sobre a corrosão pelas águas. Aqui estão os tópicos principais que eu irei falar durante essa apresentação. E eu vou começar pela definição. A corrosão ocorre quando os materiais estão expostos a meios corrosivos, como por exemplo a atmosfera, a água, o solo e os produtos químicos, ocorrendo diferentes mecanismos para esses processos. Dentre os diversos materiais que podem sofrer a corrosão, o aço carbono é o mais usado na indústria de maneira geral. Cerca de 20% do aço produzido destina-se à reposição de partes de equipamentos, peças ou instalações corroídas. As indústrias de petróleo e petroquímica são as que mais sofrem ataques de agentes corrosivos que causam prejuízos em toda a cadeia produtiva, desde a sua extração até o refino. O conhecimento dos mecanismos ajuda no controle das reações envolvidas nos processos de corrosão, e os principais mecanismos são o químico e o eletroquímico. Eu vou falar do eletroquímico. A corrosão eletroquímica consiste em um processo espontâneo, passível de ocorrer quando o metal ou liga está em contato com um eletrólito, onde ocorrem simultaneamente as reações anódicas, que é a oxidação, e as catódicas, que é a redução, causando assim como resultado final a deterioração do metal. Tais eletrólitos podem ser a água do mar, que será o foco deste trabalho, o atmosférico com umidade e o solo, e entre outros. Todos os tipos de água podem apresentar sim um caráter corrosivo, naturais ou tratadas, causando um ataque a materiais metálicos que estejam imersos neste meio. Vários parâmetros tornam águas naturais meios corrosivos, como o pH, os sais, temperatura, concentração de oxigênio, micro-organismos, vegetação e entre outros. Os estudos relatam que a água do mar promove a corrosão em aços carbonos, atingindo taxas de 130 milímetros ao ano em um curto prazo. Resultados indicam que as amostras de águas com maior potencial corrosivo ao metal apresentaram elevados valores de condutividade elétrica e índice de turbidez. A água doce, por conter sais dissolvidos, é um bom eletrólito que permite o fluxo de elétrons de uma área negativa para uma positiva. Assim, a corrosão é realizada na presença de dois elementos, o metal e o eletrólito. Eu vou falar agora de cada parâmetro que eu citei, que tornam as águas naturais os meios corrosivos. Irei começar com a concentração de oxigênio. Entre os gases dissolvidos mais comumente encontrados na água, podem se destacar o oxigênio, o gás sulfídrico, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o dióxido de carbono e o cloro. Com relação aos gases dissolvidos, o oxigênio é o maior fator contribuinte na corrosão natural do aço carbono. Ele é parte da reação eletroquímica total ocorrida na interface entre a fase líquida e a superfície metálica. O oxigênio é considerado um fator de controle do processo corrosivo, podendo acelerá-lo ou retardá-lo. Acelera no caso de agir como despolarizante na área catódica, na qual o meio não é aerado, a reação é muito lenta e praticamente desprezível, conforme exemplificado nessa primeira reação. Entretanto, se houver a presença de oxigênio, ocorre a sua reação na área catódica, acelerando o processo corrosivo, conforme mostrado na segunda reação. Os sais dissolvidos exercem uma grande influência no efeito corrosivo da água e podem agir acelerando ou retardando a velocidade do processo corrosivo. Entre os sais que influenciam com maior frequência os processos de corrosão estão os cloretos, os sulfatos, os sais hidrolissáveis, sais oxidantes e bicarbonatos de cálcio, magnésio e ferro. Esses sais podem ter uma variedade de efeitos, tanto individualmente quanto através de suas interações. O aumento do teor de sais dissolvidos na água faz aumentar a sua condutividade, como a gente pode ver nesse gráfico. A saturação de sais na água produz uma maior possibilidade de incrustação nas paredes metálicas,
devido à facilidade com que os sais insolúveis, os carbonatos, podem ser precipitados. A saturação da água refere-se ao produto de solubilidade de um composto e é definida como a razão entre a atividade do íon e o produto de solubilidade. Como, por exemplo, a água é saturada com carbonato de cálcio quando não é mais possível dissolver o sal na água, e então começa a precipitar em escala. De fato, é chamado supersaturado quando a precipitação de carbonato ocorre ao repousar a solução. O efeito de cloreto de sódio na corrosão deve-se ao fato de este sal ser um eletrólito forte, ocasionando o aumento de condutividade, que é fundamental no mecanismo eletroquímico de corrosão. Os sais oxidantes, como os cromatos e os nitritos, devido às suas características de formação de camadas protetoras sobre as superfícies metálicas, são usados como inibidores de corrosão. Como esses sais são inibidores anódicos, isto é, atuam impedindo reações no ânodo, deve-se ter o cuidado de usar uma quantidade adequada dos mesmos para a proteção de toda a extensão da superfície exposta. Quando a concentração do inibidor for deficiente, poderá ocorrer a corrosão localizada, com formação de pits, nas regiões não protegidas, isto é, nas descontinuidades do filme de óxido protetor. Outros fatores que podem ser abordados para avaliarmos a corrosão e seus efeitos na indústria, um deles de tão grande importância é o pH das águas naturais. O pH das águas naturais normalmente é encontrado entre 4,5 e 8,5. Para valores de pH em torno de 4 e abaixo, começa a evolução do hidrogênio e a corrosão aumenta rapidamente, como mostrado nesse gráfico. Ou seja, a corrosão aumenta com o decréscimo de pH. A corrosão é sempre acelerada em pH baixo quando o oxigênio dissolvido é reduzido na superfície do metal. Ambas as evoluções de hidrogênio e redução de oxigênio contribuem na taxa de reação catódica. Em valores mais altos de pH, existe a possibilidade de que a corrosão do aço possa ser suprimida pela passivação do metal. Como, por exemplo, o cobre é muito afetado pelo valor do pH na água ácida e sofre uma ligeira corrosão na água, liberando pequenas quantidades de cobre na forma de íons. Além disso, a deposição do íons cobre em superfície de células de corrosão de alumínio ou de zinco galvanizado leva a um novo contato bimetálico, que causa corrosão severas nos metais. A temperatura. Ela é um tipo de ataque decorrente da interação entre o material metálico e o meio corrosivo. Isso acontece em temperaturas elevadas, havendo a ocorrência de reações químicas ou eletroquímicas entre o meio corrosivo e os elementos de liga de material metálico. O efeito da temperatura é muito importante, pois o aumento da mesma causará reações importantes no sistema, como, por exemplo, as reações da corrosão são usualmente mais rápidas em temperaturas elevadas, a mudança de temperatura podem afetar a solubilidade dos produtos da corrosão e os gases são menos solúveis com a elevação da temperatura. A taxa de oxidação de um aço pode ser reduzida elevando-se o seu teor de cromo. Silício, alumínio e níquel também são benéficos. A velocidade de circulação. Ela também é importante na corrosividade na água, pois o seu acréscimo em geral aumenta a taxa de solução metálica, devido à remoção das camadas de produtos de corrosão aderente aos elementos do circuito, e que geralmente retardam um processo corrosivo. O aumento da velocidade de circulação da água pode arrastar maior quantidade de oxigênio para a área catódica, funcionando como agente despolarizante, acelerando, portanto, o processo corrosivo. Por outro lado, se a velocidade de circulação for muito pequena, poderá ocorrer a deposição de sólidos e, por conseguinte, aumentar a possibilidade de corrosão por aeração diferencial. A corrosão induzida por micro-organismos, também chamada de microbiana ou microbiológica, é aquela em que a corrosão do material metálico se processa sob a influência de micro-organismos, mais frequentemente bactérias,
Embora existam exemplos de corrosão atribuídos a fungos e algas, o desenvolvimento de processos biológicos também implica no aumento da corrosividade da água, podendo causar crescimento de algas, fungos e bactérias, formação de meio ácido, bactérias oxidantes de enxofre, despolarização de áreas catógicas por bactérias redutoras e a formação de tubérculos de óxidos de ferro hidratado. Geralmente, os micro-organismos não deterioram ou corroem diretamente os metais, mas modificam as condições da interface material-ambiente, favorecendo a degradação desses materiais de maneira a induzir ou influenciar o processo de desenvolvimento. A biocorrosão e a biodeterioração de materiais metálicos e não metálicos são dois processos importantes que causam sérios problemas à infraestrutura de vários sistemas industriais. No caso do metal, a biocorrosão ocorre devido a processos eletroquímicos de corrosão e agentes biológicos devido à ação de micro-organismos e/ou bactérias presentes no sistema. O conhecimento desses processos biológicos e seus efeitos são necessários para estabelecer medidas preventivas e de controle em sistemas industriais. Em os sistemas de trocadores de calor, geralmente a poeira acumula resíduos biológicos, podendo ocorrer a biocorrosão, levando à formação de filmes de corrosão na superfície das paredes. Portanto, haverá a perda de energia, aumentando a resistência ao fluxo de fluidos e a transferência de calor. A perda por evaporação da água favorece o aumento da concentração de nutrientes. O tempo de permanência à temperatura da água e a relação superfície-volume, o que leva a uma maior taxa de crescimento microbiano. Agora eu vou falar um pouco sobre os impactos econômicos. A corrosão dos metais custa à economia dos Estados Unidos quase 200 bilhões por ano em valores atuais. Aqui eu trouxe um gráfico que são os custos por setor que a corrosão causa. Aproximadamente um terço desses custos pode ser reduzido pelas aplicações mais amplas de materiais resistentes à corrosão e pelas aplicações das melhores práticas técnicas relacionadas à corrosão. Entende-se também que o aumento dos custos de corrosão resulta de regulamentos governamentais que proíbem o uso de métodos consagrados de proteção por causa de danos à segurança ou ao meio ambiente. Por exemplo, tintas à base de chumbo em casas e pontes, tintas inibidores de cromato em aeronaves e tintas à base de óleo industrial foram eliminadas em um esforço para reduzir a poluição atmosférica e teve sérias repercussões. Outros custos operacionais também são afetados pela corrosão. Inibidores de corrosão, por exemplo, frequentemente devem ser adicionados ao sistema de tratamento de água. Parte dos custos de manutenção e reparo podem ser atribuídos à corrosão, e especialistas em corrosão são frequentemente empregados para implementar programas de controle de corrosão. Agora eu vou falar dos métodos eficazes para combater a corrosão. Para evitar as perdas dos materiais de elevado uso industrial, são utilizadas técnicas anticorrosivas que incluem os revestimentos, as técnicas de modificação do meio, a proteção catódica e anódica e os inibidores de corrosão, como a utilização de compostos orgânicos. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Os revestimentos. As ações protetoras dos revestimentos anticorrosivos podem ser explicadas devido à formação de películas de óxidos, hidróxidos e outros compostos pela reação de metais como o alumínio, o cromo, o níquel e o zinco, com oxidantes do meio corrosivo. Além disso, os metais também podem ser usados como revestimentos e os mais adequados apresentam valores elevados de sobretensão ou sobrevoltagem, sendo por isso mais resistentes ao ataque dos ácidos em meios não aerados, como por exemplo o estanho, o chumbo, o zinco e o cádmio. Os principais requisitos de um revestimento são a baixa permeabilidade, resistência química ao meio agressivo, a dilatação térmica compatível com o substrato, propriedades físicas adequadas aos abusos que receberá por abrasão, tráfego, impacto, flexão e etc. Suas características são o monolítico, sem emendas, remota ocorrência de trincas ou fissuras, não permite infiltrações,
fácil e rápida aplicação, aceita reparos localizados, equipamento de suporte simples e de baixo custo. A proteção dos materiais metálicos pode ser realizada através das aplicações de correntes anódicas ou impedindo a difusão de oxigênio através de processos catódicos. A proteção catódica, que eu trouxe aqui nessa imagem meramente ilustrativa, ela consiste em complementar a ação protetora dos revestimentos que sempre contêm poros, falhas e se tornam deficientes com o passar do tempo. A proteção catódica e o revestimento são assim aliados importantes que, de maneira econômica e segura, garantem ao longo dos anos a integridade das estruturas metálicas. Já a proteção anódica são aquelas que atuam nas reações anódicas, ou seja, aquelas que migram para a superfície anódica, causando a passivação em presença de oxigênio dissolvido, como eu também trouxe nessa imagem ilustrativa. Esse tipo de protetor reage com um produto de corrosão inicialmente formado, dando origem a um filme aderente e extremamente solúvel em sua superfície, resultando em sua proteção. Técnicas de modificação do meio corrosivo. A corrosão pode ser evitada através de alterações do meio corrosivo, através do controle do pH e a desaeração. O controle de pH visa favorecer a passivação dos metais, o que ocorre com um pH ligeiramente básico. Já a desaeração consiste na retirada de oxigênio do meio, sendo este um agente despolarizante. Com a sua retirada, favorece a polarização catódica, com consequente diminuição da intensidade do processo. Um dos principais métodos adotados pela indústria para prevenir ou minimizar a corrosão é o uso de inibidores de corrosão específicos. Tais inibidores são substâncias orgânicas ou inorgânicas que, quando adicionadas ao meio corrosivo, evitam ou diminuem o desenvolvimento das reações de corrosão. Esses inibidores normalmente são adsorvidos, fazendo um filme muito fino e persistente, o qual leva a uma diminuição na taxa de corrosão, devido ao abrandamento das reações anódicas, catódicas ou ambas. Além disso, os inibidores de corrosão podem atuar reprimindo as reações anódicas, reprimindo reações catódicas ou ambas, que são os inibidores mistos. Os inibidores de corrosão podem atuar tanto no período inicial do tratamento ou no período de propagação, reduzindo a taxa de corrosão. E a conclusão que podemos ter dessa apresentação é que para todos os tipos de água, seja elas naturais ou tratadas, é importante a proteção de estruturas metálicas em contato direto com as mesmas, para se evitar a degradação dos metais e a contaminação das águas por produtos de corrosão. Assim, conhecendo os meios agressivos e suas características responsáveis pela deterioração dos materiais, podem ser desenvolvidos métodos eficazes para combater a corrosão. O método a ser escolhido depende da natureza do material a ser protegido e do eletrólito, que é o meio corrosivo. O custo e o tempo necessário para o emprego do método devem ser considerados também. E essas foram as minhas referências que eu utilizei e eu fico por aqui. Obrigada pela atenção.